Boa noite, tudo bem? Vamos começar hoje com a nossa aula de colesterol. Cadê todo mundo? Cadê? O Instagram tá avisando que eu já cheguei. Sou pontual, hein? 9 horas da noite. Nutris do meu Brasil Veronil. Anaíra, Marisa, Beth. Oi, Jo, amanhã você tá lá no consultório, né? Ingrid, Jéssica Pereira, boa noite, Thaís. Tudo bem, meninas? Cadê a Cris? Falou que estava lá. Oi, Vanúbia, tudo bem? Terminei agora uma aula aqui com as nutricionistas. E aí vamos. Aí quero, olha a aula. Então, vamos embora, né, gente? Bom, colesterol é uma das. Assim como a aula de ontem, né, de ferritina, que é um calo no nosso pé, ferritina, colesterol também é um outro calo no nosso pé, né? É um tal de colesterol alto. Aí é interessante ou não, o paciente está tomando estatina, usa estatina e tem toda aquela briga de nutricionista com representante, com cardiologista, bota estatina, tira estatina, estatina tem que usar, estatina não tem que usar. Ô novela que é colesterol, gente. Ô novela. E aí a gente tem que ir no meio dessa novela toda, dessa briga toda do que é certo e do que não é certo, a gente tem que raciocinar bem e fazer um plano alimentar para o paciente de forma que esse colesterol dele baixe, esse colesterol dele estabilize, né? Que o paciente tenha um bom perfil cardíaco, que essa é a questão toda. Então, nessa live de hoje, o que eu quero que vocês entendam, tá? Toda essa questão de perfil cardiovascular, que o paciente tem que ter uma boa saúde a nível de endotélio, tá? E uma boa metabolização de gordura. Então, a gente vai entender um pouquinho, tentando resumir, né, dentro de uma hora, todo o raciocínio que devemos ter no momento da consulta para estabilizar esse colesterol do paciente. Então, vamos lá, Nutris, chamem as amigas, papel e caneta na mão, tudo que vocês vão precisar saber um pouquinho dessa questão de colesterol. E já lembrando a vocês que no sábado, a partir de amanhã eu vou abrir as inscrições para imersão cardiovascular que acontece nesse sábado, onde a gente vai detalhar bonitinho como essa questão de colesterol, ferritina, ácido úrico, gama GT, são alguns marcadores inflamatórios que eu tenho certeza que vocês têm dúvida de como proceder, né? Na mentoria, em todas as turmas juntando, eu tive 100 alunas no ano passado, né, da mentoria. A dúvida das meninas realmente eram essa: como é que faz, Carol? Então a gente vai falar um pouquinho nessa imersão de sábado, né? Um pouquinho não, um pocão. São 5 horas de conteúdo, então se preparem sábado à tarde para ficar comigo, tá? Vocês são minhas, vamos dizer assim. E simbora, né? Falar de colesterol. A gente começar pelo começo, tá? Então, colesterol produzido, né, sintetizado lá no seu fígado. Então, qualquer problema hepático que o paciente tenha, você já vai ter algum comprometimento a nível de colesterol, tá? E aí, o que leva a um comprometimento hepático também? Alto consumo de carboidrato, onde esse paciente tem uma resistência à insulina. Então, como que você consegue verificar essa questão de se o paciente tem resistência à insulina ou não? Através do Roma-IR. Então, na hora que você for solicitar o exame de sangue do paciente, você solicita a glicose, solicita a insulina e coloca no Google e bota assim, ó, calculadora de Roma-IR. E aí você calcula o Roma-IR, tá? E nisso você vai ter lá o ideal de resistência à insulina, que não pode ser maior do que 2,5. Se for acima de 2,5, a gente sabe que esse paciente ele está acumulando carboidrato em forma de gordura no seu fígado. Isso vai atrapalhar todo o funcionamento hepático, e uma das funções que você tem de funcionamento hepático é a produção de colesterol. Tá? Então a gente tem que, primeira vertente, antes de você começar só atacando fibra no paciente, porque é a primeira coisa, né? O paciente está com colesterol alto, taca fibra, taca gordura, e o que eu mais vejo nas pessoas aqui que me seguem, que me mandam direct, comentam nos posts, né?
Tanto nas pessoas, o leigo, quanto você, nutricionista, me faz a mesma pergunta. Poxa, Carol, mas o paciente nem consome gordura e esse colesterol ele tá alto. Então, amor, vamos começar pelo começo, tá? Então, como você tem algo que é produzido no fígado e esse paciente ele tem um comprometimento hepático, é para ali que você tem que olhar. Então, todo comprometimento a nível de fígado, ele vai vir derivado, vamos dizer assim, de alto consumo de carboidrato. Então, vertentes para você, os pilares para você melhorar o colesterol do paciente. Verificar o consumo de carboidrato, tá bom? Se esse paciente consome muito carboidrato refinado, um paciente que não, aí que entra a fibra, né, para você melhorar o controle glicêmico. Esse paciente não faz exercício, você precisa adequar essa resistência à insulina do paciente através do HOMA-IR. Um outro marcador que você também precisa verificar é a relação de triglicerídeo com HDL, que tem que ser também menor do que 2,5. Que essa relação de triglicerídeo dividido pelo HDL, sendo menor que 2,5, é quase que a mesma coisa para você verificar se esse paciente tem resistência à insulina ou não, tá? Então, começando com marcadores de risco cardiovascular, tá? Então, a divisão entre triglicerídeo e HDL, ela tem que ser menor do que 2,5. Acima de 2,5, você já tem um comprometimento cardiovascular. Você tem um comprometimento cardiovascular porque com esse marcador você consegue detectar também essa questão de resistência à insulina, tá? Então, nós temos 2 itens para essa questão de resistência à insulina. Ou você pode ver através do HOMA-IR, ou você pode ver pela relação do triglicerídeo dividido pelo HDL, tá? Minhas alunas da mentoria têm isso na planilha de Excel dela, já fica tudo calculadinho, já facilita. Então tem lá, meninas, vamos começar a saber usar a planilha de vocês, né? Muitas alunas aqui assistindo a aula. Então, isso é uma relação. Então, na hora que vocês forem verificar, dividir o atendimento de vocês, já deixa esse cálculo pronto, que você já vai sabendo como que você tem que acertar esse metabolismo do paciente. E uma outra coisa que você também tem que saber sobre o colesterol. O corpo, ele produz colesterol também para síntese hormonal. Então, qualquer paciente que esteja numa fase da vida onde precise um pouco mais de hormônios ou então esteja faltando hormônio, você vai ter um desequilíbrio desse colesterol. Que fase é essa? A fase, por exemplo, de adolescente. Nossa, o adolescente é a fase onde a gente tem mais pico de colesterol alto, colesterol baixo, colesterol alto, colesterol baixo. Justamente por quê? Porque o hormônio desse adolescente está em alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo. E aí oscila muito também essa produção de colesterol, tá? É claro que esse paciente também tem uma alimentação um pouquinho inadequada, mas isso a gente ajusta, mas a gente não tem que ficar enlouquecida apenas cortando gordura desse paciente. A gente tem que entender em que momento que está. Então, deixa o paciente com um adolescente tranquilo. Até você falar, pode comer um hambúrguerzinho sim, meu amor, não tem problema. Porque o problema dele é hormonal. E da mesma forma, uma mulher com menopausa. Uma mulher com menopausa é uma paciente que os hormônios estão o quê? Estão indo embora, tá baixinho. Então, o que o corpo vai fazer? Vai produzir mais colesterol para ver se consegue veicular um pouco mais de hormônio sexual para essa mulher que está na menopausa. Entende? Então, é super normal você pegar uma mulher com baixa hormonal e colesterol realmente mais alto. Não precisa se descabelar por conta disso, tá? Não precisa. Então, você tem mulher que testosterona baixinhos, testosterona baixinha, mulher que usa anticoncepcional, por exemplo, já usou muito, usa por muito tempo, e a testosterona dela está mais baixa também. Pode ser sim que ela tenha um colesterol um pouquinho mais alto. Então a gente tem que entender isso e explicar para pacientes, tá? Hormônios baixos aumentam o colesterol.
bom? E hormônios mais altos diminuem? Nem sempre, galera. Aí a gente tem que organizar a vida, tá? Então, os hormônios sexuais mais baixos fazem que você tenha um colesterol realmente mais alto, tá? Qual o hormônio mais alto que aumenta também o colesterol? Cortisol. E aí, quem não está estressado hoje em dia? Quando a gente também tem um descontrole de cortisol, o cortisol mais alterado, eu tenho essa tendência a ter um colesterol também mais alto e hormônios sexuais mais baixos também. Testosterona vai lá para baixo, ideia vai lá para baixo. Então, toda a parte hormonal nossa, ela também cai quando você tem um estresse mais alto. Então, a gente tem que olhar o paciente como um todo, tá? Aquele exame de sangue básico de hemograma, perfil lipídico, amor, já passou-se o tempo de você parar de fazer isso, né? A gente não consegue. Só com isso aí não me diz nada. Tem um paciente que chega para mim, não me diz nada. Eu preciso ter outros parâmetros para a gente conseguir avaliar, tá? Então, você precisa avaliar. Essa mulher que você está atendendo, ela tem algum problema hormonal? Acerta o problema hormonal, e aí esse colesterol ele vai diminuir, tá? É claro, dentro de um ideal também de alimentação, tá? E aí a gente também tem que acertar essa alimentação no controle de carboidrato, tá bom? Nesse controle de carboidrato, a gente tem que verificar essa questão de resistência à insulina da paciente, que é fundamental. E quando a gente fala em resistência à insulina, a gente tem alguns nutrientes que são necessários para melhorar isso, que são cromo, zinco, magnésio e selênio, tá? Esse quarteto de minerais são necessários para você conseguir ter um controle glicêmico melhor e aí sim você tem um funcionamento hepático melhor que afeta sim o seu colesterol, tá? Eu tenho SOP e sempre o colesterol fica acima dos parâmetros. Sim, porque SOP você tem resistência à insulina que afeta o seu fígado, tá bom? Então tudo que aumenta a resistência à insulina, você vai ter algum problema nessa parte de perfil lipídico. Então nós temos o colesterol total, nós temos o HDL, que é o colesterol bom, temos o LDL, que é o colesterol ruim, e a gente tem o triglicerídeo, tá? Então, quando nós temos alguma alteração exclusiva de triglicerídeo, nós precisamos ainda mais ter um melhor controle glicêmico desse paciente. Então, aí, nesse momento, é que precisamos incluir fibras na alimentação desse paciente para você fazer o quê? Ter um controle glicêmico melhor. Então, vamos lá, Nutri. Esse monte de fibra que você está colocando na alimentação do paciente só para baixar o colesterol, ele tem um porquê, né? Eu não gosto de ser aquela pessoa que faz Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. A gente precisa realmente organizar isso aí. Então, para que ele entra a fibra? Para a gente fazer controle glicêmico. Então, a fibra ela pode entrar na refeição ou pode entrar antes da refeição. Então, são duas propostas diferentes e isso você tem que discutir com o paciente o que fica melhor. Qual é essa questão, para que você está utilizando isso? Quando você consome uma fibra antes da refeição, é para você chulamente, tá, gente? Fazer uma caminha com esse monte de fibras. Na hora que a comida cai, essa fibra faz assim, ó. Então, você absorve mais lentamente aquele alimento, tá? E aí, essa questão de absorção de carboidratos faz com que essa carga glicêmica seja um pouquinho mais equilibrada, tá bom? Então, eu gosto de incluir, antes da refeição, por exemplo, uma farinha seca-barriga, ou então um psyllium, tá? A farinha seca-barriga que vocês compram em qualquer loja de produtos naturais é apenas um mix de fibras. Que aí vem farinha de berinjela, farinha de maracujá, psyllium, quitossana, algumas têm espirulina, algumas têm colágeno junto. Então, é um mix de fibras que você pode incluir antes da refeição desse paciente, com o objetivo de melhorar esse controle glicêmico. Acho super válido, sim. Tá? Então, você pode pedir antes das principais refeições, almoço e jantar. Tá bom?
mistura com água, bebe, beleza. É bom? Não é, mas é saudável. Ou então, você pode pedir para na hora que o paciente for se alimentar, ele comer a salada crua primeiro. Comendo a salada crua primeiro, você tem essa mesma questão de forrar o seu estômago do paciente para você melhorar essa questão de absorção de carboidrato, tá? Com isso, você tem uma melhora na resistência à insulina, com isso você tem uma melhora no seu triglicerídeo do paciente, com isso você vai ter uma melhora no colesterol do paciente. Isso eu vejo em quanto tempo, Carol? No mínimo 3 meses. Eu não vejo isso em um mês. Ah, de um mês para o outro melhorou? Não, não melhorou, tá? Então, essa questão de resistência à insulina, você consegue trabalhar com essas duas estratégias de adição de fibras, tá? Se o problema do paciente for resistência à insulina. Então, você tem que saber qual é o problema do paciente. Esse colesterol alto, qual é o problema do paciente, tá? É resistência à insulina? É hormonal? É onde que é? Da onde que tá vindo? E se você não tiver essa clareza, você vai ficar igual uma barata tonta correndo, tá bom? Então aqui, esse problema de resistência à insulina. Pronto. Problema é na questão de menopausa. O que a gente pode utilizar, né? Tintura de amora é ótima para a gente conseguir ajustar um pouquinho essa parte hormonal. É óbvio que você tem que caminhar o paciente para um ginecologista? É óbvio, é evidente, tá bom? Enquanto esse paciente está marcando consulta, fazendo os exames, o que você, como nutricionista, pode ajudar para melhorar o colesterol dessa paciente que está nessa fase de menopausa, tá bom? Então, você pode fazer a tintura de amora 100%, 20 gotinhas 3 vezes ao dia, ótimo. Ou também você pode utilizar maca peruana, tá? A maca peruana 500 miligramas, ela é excelente, tá? 500 miligramas de maca peruana 2 vezes ao dia. Você começa a ajustar esses hormônios da mulher e sim vai melhorando esse colesterol. Quando eu estou falando de colesterol alterado por desníveis hormonais para essa mulher na menopausa, tá bom? Na adolescência, gente, deixa o adolescente lá com esse monte de hormônio para cima para baixo. Pronto. Tá? É melhor você melhorar a questão de fibra, botar esse adolescente para fazer exercício, para melhorar toda essa energia que tá. Não precisa ficar tão encanado com o paciente com descontrole de colesterol na adolescência. Bom, a gente faz mesmo na menopausa, seria interessante. Paciente com hipotireoidismo é um paciente que também pode acrescentar problema nessa questão de colesterol, por 2 motivos. Porque o hipotireoidismo me causa resistência à insulina e o hipotireoidismo você tem queda hormonal, tá? E aí a gente tem que fazer todo um trabalho para melhorar essa tireoide do paciente, até mesmo com aquele quarteto de minerais, né? Zinco, selênio, magnésio desse paciente. Zinco, selênio, magnésio e cromo, tá? Esse quarteto de minerais, gente, ele é a chave para vários sistemas, tá? Principalmente a gente como nutricionista que trabalha com a parte preventiva, esse quarteto a gente sempre tem que ficar ajustando no paciente. Então, paciente com hipotireoidismo, um hipotireoidismo subclínico, e ele quando chega para a gente estar extremamente descompensado, você deve sim melhorar essa questão hormonal de paciente, tá? Criança de 4 anos, eu não sou materno infantil, nem me atrevo a dar um pitaco de falar as opções de colesterol para uma criança de 4 anos, tá? Não me atrevo. Eu sou nível de 4 anos, só posso falar como mãe. Então você pode botar a criança para fazer exercício, para melhorar isso, tá bom? Mas as vertentes em relação a infantil, não sou nutricionista indicada para falar, tá? Eu trato mais de adulto, criança não entendo. Então, voltando ao adulto aqui. Então, hipotireoidismo, a gente precisa melhorar, estabilizar esse hipotireoidismo. Estabilizando esse hipotireoidismo, fica tudo certo, você começa a melhorar esse colesterol, tá bom?
Mulheres na menopausa também, tá? Então, na menopausa, a tintura de amora e a maca peruana são duas ótimas opções para você melhorar isso. E eu tenho a terceira vertente dessa questão do colesterol, que seria a questão de estresse. Então, paciente com estresse, paciente com cortisol alterado. Alterado de quanto, Carol? Não sei como que vocês trabalham com essa questão de cortisol. Se é o cortisol matinal ou se faz em curva de cortisol, mas vou colocar aqui entre a maioria que faz é a cortisol matinal. Então, o cortisol de manhã, ele tem que estar um pouquinho alto porque o paciente tem que acordar, né? Então, você tem os dois extremos da questão de cortisol. Aquele paciente que está extremamente atarefado, fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo, que o cortisol dele vai estar lá em cima. Lá em cima em quanto? Acima de 17, tá? Acima de 17. Então, a pessoa está no pico de estresse absurdo. Só que o nosso corpo, ele tem a questão da fadiga crônica. Você está com muita tarefa, então ele já produziu bastante cortisol e do nada ele simplesmente te deixa fadigado. Ele te baixa para você descansar. Ele força você a descansar, que vem o burnout, né? A fadiga crônica é onde nós achamos cortisol abaixo de 10, tá? Então, tanto o cortisol abaixo de 10, tanto o cortisol acima de 17, você tem os dois extremos desse cortisol, que são indicativos, não isolados, tá, gente? Mas sempre a gente tem que correlacionar, mas são um dos indicativos de fadiga. Esse paciente está extremamente estressado. Então, nesse momento, a gente tem um paciente com cortisol alterado também, por conta dessa questão do estresse, tá? E aí, o que a gente faz, Carol? A gente tem que modular esse cortisol. Então, hoje eu gosto muito do Relora. Relora 300 miligramas. Ele é um excelente adaptógeno que você consegue melhorar esses níveis de cortisol do paciente. 10 horas da manhã, tá? Tudo que for para você estabilizar cortisol, sempre 10 horas da manhã, que é onde você começa a trocar a curva, tá? Então, você tem Relora, você tem o Fisioton, né? O Fisioton é um nome comercial da Rhodiola rosea, tá? Então, o Fisioton, o paciente acha em qualquer farmácia. Eu falo do Fisioton porque, às vezes, você, nutricionista, não pode prescrever a Rhodiola rosea por conta da questão de fitoterapia, mas você pode pedir para o paciente comprar o Fisioton na farmácia. Belezinha, tá? Então, pede para ele tomar Fisioton. Dá para você ir fazendo o quê? Mesclando. Por quê? Qualquer adaptógeno, ele tem a sua ação 3 meses. Depois de 3 meses, você tem que fazer esse rodízio, você tem que trocar. Então, você pode começar com o Fisioton, depois de 3 meses, você utiliza o Relora. Depois, você pode até voltar com o Fisioton, tá? Então, tanto a Rhodiola rosea quanto o Relora são ótimas opções para você regular essa questão do cortisol e, no fim, o colesterol dele baixar. Então, entendam que são 3 linhas de tratamentos diferentes. Para a gente estabilizar o cortisol de um paciente, a gente tem que entender da onde que vem, tá? Então, não é uma prescrição copia e cola para todo mundo. Não é a prescrição copia e cola. Você tem que entender, você tem que fazer a anamnese com o paciente e ver em qual momento ele está. O paciente está estressado, ele está com o cortisol mais elevado, ele está com o cortisol mais baixinho, esse paciente ele está dormindo bem, tá? Então isso a gente também tem que prestar atenção no paciente estar dormindo bem, ele tem que dormir bem. O paciente ele está fazendo alguma atividade que lhe dê prazer, é isso. Então pergunta para o paciente, então, o que te dá prazer? Eu falo assim, ó, para mim, eu fico igual uma velha de 100 anos aqui com as minhas plantas. Chego a hora que for do trabalho, pode estar aqui 11 horas da noite, estou molhando as minhas plantas, porque é algo que me dá prazer, algo que eu me descobri. Então, eu sempre pergunto para o paciente, o que lhe dê prazer? Que não seja ficar comendo, né? Ah, Carol, poxa, eu gostava de escutar música, eu gostava de andar de bicicleta, eu gostava de fazer isso. Eu tenho paciente que borda, tenho paciente que faz crochê. Então, o paciente escolher alguma atividade de prazer, para quê? Qual é o intuito disso? Diminuir o cortisol. Isso vai diminuir o colesterol do paciente. Olha que link,
que nós precisamos fazer, tá? E nisso, gente, é óbvio que não vai melhorar em um dia esse cortisol do paciente, né? Esse colesterol do paciente, não é um mês, 2 meses. Então, eu até converso com alguns cardiologistas e falo, ó, me dá um tempo antes de você entrar com a estatina já. Então, sempre é legal a gente ter pelo menos uns 6 meses de tratamento, depois que a gente faz isso. E aí não teve sucesso, o paciente não conseguiu desestressar, o paciente não conseguiu melhorar a resistência à insulina, aí o cardiologista ele entra, né, com a parte medicamentosa, porque é necessário entrar com a parte medicamentosa. Não vou deixar esse paciente com colesterol alto gerando ali uma placa de ateroma, pelo amor de Deus. Mas é necessário sim a gente mudar um pouquinho esse comportamento do paciente. Isso é muito mais amplo do que a gente falar para ele, não vai utilizar óleo de soja, vai utilizar azeite para cozinhar. Entende? Não esteja só nutricionista só azeite para cozinhar. Não, às vezes ele fala, mas eu uso até airfry, minha filha, eu não uso nem isso. Então, são outras coisas. Então, e isso o paciente já sabe, o paciente coloca no Google, tá? O Modulip GC também ajuda no cortisol? Ajuda no cortisol. O Modulip GC ele é mais ligado para a estética, onde ele pega, reduz os níveis de cortisol, melhorando a parte estética do paciente. Mas como a gente está falando aqui, não a nível estético, a nível de melhora do perfil cardiovascular do paciente, o Relora e o Rhodiola Rosa seriam muito mais indicados do que o Modulip, tá? Outra coisa que a gente precisa prestar também atenção nesse paciente, que até alguém está perguntando aqui. Carol, o paciente fazendo aplicação de enzimas para perda de medidas está com colesterol elevado. Pode ter relação? Óbvio, tá? Todo paciente que faz tanta aplicação de enzimas, faz lipocavitação, esse paciente, o que ele está fazendo, gente? Oxidando gordura. Quem vai fazer essa oxidação de gordura? Fígado. A gordura ela não evapora, ela não vai para o além. Então, qualquer paciente que esteja fazendo procedimentos estéticos que prometem essa destruição de gordura, você vai ter aumento de colesterol. Isso é fato, tá? Então, isso você também precisa perguntar para o paciente se ele está fazendo algum procedimento estético ali, tá bom? Esse paciente, ele precisa, enquanto você está fazendo isso, o colesterol vai estar alto, depois que você parar, ele vai baixar. E pronto, acabou. Deixa a menina sendo feliz, fazendo a enzima dela ali, tranquilo. O que você pode colocar é aumentar o poder de oxidação de gorduras dela. Com o quê? Um ômega 3, uma astaxantina, tá? Eu gosto de utilizar o CRIO, o óleo de CRIO, que aí ele já tem o ômega 3 com astaxantina junto. Bom, que você melhora essa oxidação de gordura do paciente. Então, é muito bom para esses pacientes que estão fazendo procedimentos estéticos, estão com alteração de colesterol, tá? Para a questão de hipotireoidismo, foi o que eu falei, melhorar esse quarteto de minerais e você ajeita esse hipotireoidismo. Então, sempre você tem que verificar com o paciente colesterol alto, aonde você se encontra. Você se encontra na galera que está com resistência à insulina? Você se encontra no quadro de problema hormonal? Tá? Você se encontra no lugar de estresse? Você se encontra no lugar de procedimento estético? Então, você tem que ver aonde o paciente vai ver se encontra, tá? E melhorar realmente esses itens dele. Porque senão ele vai colocar aí no Google, vai só colocar fibra e não vai ter isso. E aí a gente sempre tem aquele paciente que chega e fala: esse colesterol está sempre assim. Não é que sempre foi assim, é porque você nunca tratou, né? Você sempre foi tratado só com a pessoa da fibra, ninguém nunca te tratou com essa questão de um olhar mais amplo. É o que eu falo aqui, ter um outro olhar para o paciente. Então a gente precisa fazer esse link com o paciente para melhorar ele, tá? E aí sim, você fazendo esse link com o paciente, você consegue ter uma melhor visão. Então, alguns marcadores que você precisa também prestar atenção quando esse paciente está com colesterol alto,
esse paciente ele vai fazer alguma lesão cardiovascular, então nós precisamos sempre fazer outras avaliações, tá? Eu tô olhando para cá porque eu tô com a minha planilha aberta e eu quero mostrar para vocês aqui. Então, ó, deixa eu virar a câmera. Ó, outras avaliações. Que outras avaliações são essas, gente? Então, você tem um paciente com colesterol total, o ideal deles, né, é até 200. Eu lembro que a Sociedade Brasileira de Cardiologia ia mudar esse guideline para 160, não sei se mudou, mas estava em estudos para isso. Você tem o LDL ruim, que é o colesterol ruim, o ideal ele é menor que 100. Tá vendo que eu sempre coloco um comentário aqui para ajudar? Porque um paciente que ele tem um descontrole glicêmico, ele vai ter uma hemoglobina glicada mais alta, vai ter uma resistência à insulina realmente também mais alta, é um paciente que eu sei que vai ter um LDL mais alto. Então eu não preciso ficar me descabelando, tá? O HDL, ele é responsável para quê? De quê? Para diminuir esse LDL aqui. O ideal dele é estar acima de 60. Ele vai estar diminuído quando um paciente estiver inflamado e pacientes também com insulina alta. Então, gente, apenas constatando aqui para vocês que não é só ficar diminuindo gordura de paciente. Bom, eu gosto sempre de deixar aqui esse cálculozinho de relação de triglicerídeo com HDL, tá? Ele é um melhor preditor de risco cardiovascular. Existe também que já vem calculado no perfil lipídico do paciente o índice de Castelli 1 e 2, né? Que é colesterol dividido pelo LDL, que também são preditores de risco cardiovasculares, tá? Mas eu prefiro trabalhar com esse aqui que tem um valor premium, tá? Então, relação triglicerídeo e HDL menor do que 2,5. Então, sempre você vai vendo isso, como que está essa questão de formação de placa de ateroma de paciente, tá? As ApoAs e Bs, que um paciente que normal, ele não vai ter esse pedido de ApoA nem ApoB. O cardiologista só vai pedir se esse paciente já fez alguma coisa relacionada a stent, já fez safena, então são níveis mais altos de paciente. Se for para apenas uma simples alteração de colesterol, você não vai ter nem isso, nem a lipoproteína A. Eu acho muito interessante a gente fazer esse pedido de lipoproteína A. É uma coisa que eu vou frisar com vocês na aula de sábado, tá? Essa lipoproteína A, ela é a primeira parte que ela oxida muito mais. Então, antes mesmo de você ter uma alteração de LDL, você tem uma alteração de lipoproteína A. Então, em que momento entra isso? Momento na parte de prevenção. Deixa eu tentar botar o meu telefone aqui sem destruir tudo. Na parte de prevenção de qualquer parte de cardiovascular. Então, se você tem um paciente que tem um histórico familiar, né, ruim de cardíaco, por exemplo, eu sou essa paciente, eu sempre estou verificando como está minha lipoproteína A, porque é o início da oxidação, tá, do meu LDL. Tá? Esse LDL que tá carregando as coisas ruins, a parte ruim da minha gordura. Então, ele oxidado, ele é ruim porque ele se deposita na parede da artéria, tá? Então, isso a gente tem que entender. Falei pra caramba, vou começar a responder perguntas para vocês aqui, são 9h34. Eu quero salvar essa live, então não posso ir até o momento, tá? Então, vamos lá, gente. Roma-IR, cortisol, TSH, T3-LIV, T4, cromo, magnésio, tá tudo junto misturado. Eita. Essa elevação pode ocorrer pelo fato do paciente ter resistência à insulina e SOP associado? Sim, né? Sim, todo paciente que tem SOP tem resistência à insulina. Paciente com resistência à insulina, ele tem comprometimento hepático. Se eu tenho comprometimento hepático, eu vou ter comprometimento na minha produção de colesterol, porque colesterol é sintetizado no fígado, tá? Pergunta, gente. Voltando aqui. Quanto de óleo de krill é uma cápsula, 1000 miligramas, né? Ele é 1 grama, o krill. Então, eu sempre coloco ele 1 grama, tá? As enzimas não podem levar à esteatose? Não, gente. A questão de procedimento estético
para fazer algum acometimento na parte de fígado, não faz essa elevação absurda para um paciente ter esteatose hepática, não. Você só tem um aumento momentâneo de colesterol. Parou de fazer procedimento estético, o colesterol volta ao normal, tá? Então é algo momentâneo. Não comecem a achar que o paciente teve esteatose hepática porque fez lipoenzimática, porque fez lipocavitação, endermoterapia, nada disso. Não, é só algo momentâneo. No momento está fazendo o procedimento estético. Parou de fazer o procedimento estético, para essa oxidação de gordura, volta tudo ao normal, tá? A utilização de hormônio bioidêntico vai baixar o colesterol? Em alguns casos, sim. Se o problema for aumento de colesterol por conta de baixo hormônio, na hora que você repõe esse hormônio, o colesterol estabiliza, tá? Então, se for nessa linha de raciocínio, sim, tá? Óleo de crio, já falei. Triglicerídeos. O triglicerídeos ideal é até 130, tá? Então, acima de 130, você tem que ver como está o metabolismo de carboidratos desse paciente. Então, ajustar toda a carga glicêmica da refeição, com certeza ele vai ter ali uma resistência à insulina. E aí, você, com esse triglicerídeo alto, você vai ver essa relação de triglicerídeo HDL, com certeza vai estar maior do que 2,5. Então, maior do que 2,5 já é um indicativo de resistência à insulina, tá? Carol, qual a relação de aumento de hematócrito com trombose? Não vou falar isso hoje, vou falar na aula de sábado, tá? É uma sequência de lives que vai ser sobre colesterol, cair de paraquedas. Bom, é só hoje, a gente vai falar de colesterol. Sábado eu vou fazer para nutricionista uma imersão cardiovascular, onde a gente vai falar toda essa parte de perfil lipídico, hematócrito, tudo que acomete toda nessa parte cardíaca e também de vasos, né? Hipertensão, como que a gente tem que tratar um paciente assim, tá? Quais são os quartetos para suplementar? Zinco, cromo, magnésio e selênio. Insulina de 15, hemoglobina ficou em 5,7. Insulina não diminui por quê? Porque precisa ajustar os nutrientes que fazem essa modulação de insulina. Quais alimentos para ativar o cortisol? Boa pergunta, Marfise. Então, olha só, quando você melhora cacau, melhora cortisol, abacate melhora cortisol, a cúrcuma melhora cortisol, tá? Eu gosto muito, para melhorar cortisol, de chá de melissa. O chá de melissa, ele é um excelente, né, diminuidor. Ele diminui bastante o cortisol da pessoa sem deixar ela dopada. Então, é um chá que você pode indicar para o paciente, para esse paciente ele tomar durante o dia. Adoro. Eu, particularmente, eu tomo muito chá de melissa quando eu estou atendendo. Eu vou mesclando. Ou um chá vermelho ou um chá de melissa. Aquele dia que eu estou querendo matar as pessoas, coloco um chá de melissa. Que eu consigo ficar alerta, então eu consigo pensar e fazer todos esses links na hora da consulta e eu não preciso ficar tão estressada assim, perdendo a minha paciência, tá? Então, chá de melissa 2 vezes ao dia, ele é excelente para você diminuir esse cortisol, tá? Sobre a maca peruana, pode ser o pó em shots? Não vai ter tanta eficácia assim a maca peruana em shot, não. Eu gosto dela em shot só para um paciente melhorar um pouquinho e ficar mais alerta. A maca peruana ela é um excelente detoxificante, então ele vai como uma questão detox. Mas como uma questão para melhorar a produção hormonal, a maca peruana seria interessante em comprimido, tá? E outra coisa, maca peruana tem que ser de qualidade. Quando a gente for melhorar essa parte também hormonal e até mesmo para o fígado. Tem uma maca peruana da Souli. Ela, na verdade, são 3 marcas que ela tem, 3 tipos de maca peruana que a Souli tem. Tem a maca negra, tem a vermelha e tem a amarela, tá? Cada um até serve tem uma ação específica. E ela para o shot é muito bom, porque tem uma melhora hepática, um pouquinho na parte
de alerta da paciente e fertilidade também. Mas para essa finalidade de melhora de colesterol, Carol, prefiro maca peruana, 500 miligramas, 2 vezes ao dia, tá? Você acha legal indicar fitoesterol? Sim, depois que eu já ajusto todos esses itens do paciente. Eu não passo logo de cara, não. Bom, já fiz muito utilizando de cara, utilizava o Colestra, que é da Axê, excelente. Mas eu trabalhava com essas outras vertentes para ajudar o paciente. A partir do momento que eu consegui entender que eu precisava de mais outros itens do que não apenas só o fitoesterol, eu tive uma ação melhor e uma adesão melhor no meu tratamento com o paciente, tá? O triglicerídeo 30, você acha que é muito baixo? É baixo, mas tem que ver como é que está o consumo de carboidrato do paciente, tá? A imersão é paga? Sim, é paga. As inscrições começam amanhã, tá? Sobre a alimentação para colesterol elevado, retirar toda a gordura? Não, né? Não. Então, a alimentação para colesterol elevado, a gente tem que melhorar o consumo de carboidrato e verificar isso. Um bom ponto dessa questão eu tenho pacientes que eu tenho que colocar, na verdade, gordura, né? São mulheres que têm um percentual de gordura bem baixinho, onde o corpo ele não tem gordura para transportar o hormônio dessa mulher. Então, ele começa a produzir mais colesterol. Então, para essas mulheres que têm um percentual de gordura bem baixo, minhas pacientes são bem mais fininhas, eu tenho que trabalhar com gordura adicionada. Então, eu utilizo bastante abacate, bastante azeite, castanhas, tá? Eu vou utilizando gorduras boas para eu diminuir esse colesterol, tá? Então, por isso que a gente tem que saber o porquê que esse colesterol da paciente está alterado. Não é só por causa de consumo de gordura. Não é só por causa de consumo de gordura. Perguntas, meninas? Estresse infarta? Infarta. Como pode triglicerídeos, colesterol muito baixo, a pessoa infartar? Estresse, gente. Hormônio T3 é bom para o coração? Não entendi a pergunta. 5-HTP ou L-teanina? Quais mais eficazes para o cortisol? Eu gosto mais da L-teanina do que do 5-HTP. Minha opinião pessoal, tá? E do que eu vejo mais em ação dos pacientes. A L-teanina, até associada com relora, você pode utilizar e vai diminuir o cortisol bem, tá? O 5-HTP eu utilizo para alguns pacientes de forma sublingual, porque a gente sabe que o intestino da maioria das pessoas está tudo bichado, não adianta jogar uma cápsula de 5-HTP ali que eu estou jogando o dinheiro da paciente fora. Então, por isso que eu prefiro trabalhar com a questão de L-teanina, que eu consigo uma sinalização de GABA muito melhor, tá? Sinalizando melhor o GABA, eu tenho um paciente mais relaxado. Então, esse cortisol ele vai baixar mais. Bom? Essa live ela vai ficar salva e o link vai ficar disponível no meu canal do Telegram. Eu fiz um arrasta para cima lá nos stories para vocês entrarem. Tem nos meus destaques também, canal do Telegram para nutricionista, tá? Quando eu terminar aqui também essa live, eu faço de novo uns stories para quem não está no meu canal do Telegram poder entrar, que eu deixo o link da live lá. A live de ontem está lá, o link, e a live de hoje ela também vai ficar salva no meu canal do Telegram, tá bom? Triglicerídeos de 50 e colesterol 230. Então, tem que melhorar, tem que ver o que está acontecendo com esse paciente. Quais são as vertentes? O que está acontecendo com ele? Menopausa? O hormônio está ruim? Eu tenho estresse? Eu tenho um consumo de carboidrato? Eu tenho que avaliar, bom? Ômega 3 é interessante suplementar? Sim, Cris, é interessante suplementar 3 gramas de ômega 3, pelo menos, ou então 1 grama de óleo de krill, tá? Quando acidentes tem tudo, por começar por onde? Pelo que é mais grave, você tem que analisar o que está mais grave no paciente. A resistência à insulina está mais alta, o estresse está mais alto, os hormônios estão mais baixos. Você que tem que analisar aonde está mais grave e começar por aonde está mais grave.
eu começaria pela resistência à insulina, tá? Amanhã terá live? Não, amanhã não terá live. Amanhã atendo até bem mais tarde, tenho pós-graduação, bem à noite, amanhã não consigo fazer live. Relora quanto? 300 miligramas, Mari, tá? 300 miligramas de Relora são suficientes. E aí você troca depois a cada 3 meses, tá bom? Coenzima melhora o perfil do LDL, coenzima Q10, sim, é o biquinona, né? Melhora sim, por causa da questão de oxidação, tá? A gente pode utilizar a coenzima Q10 associada com vitamina E, até mesmo para aquelas pacientes que estão fazendo procedimento estético, que precisam oxidar um pouco mais de gordura, ou até aqueles pacientes que estão em processo de emagrecimento que precisam desse reforço de oxidação de gordura. Então, você pode utilizar a coenzima Q10 com vitamina E. Já tem 2 marcas que a coenzima Q10 já vem pronta com a vitamina E. É a da Pura Vida e da Essential, tá? Uma cápsula ao dia já é o suficiente, tá bom? Amanhã não tem live. Carol, o paciente que já vem tomando fibra que o médico recomendou, permanece utilizando ou não? Então, Aline, tem que ver, né? O paciente já vem tomando a fibra, mas esse paciente, qual é o problema dele? Né? A questão dessa fibra, ela está resolvendo? Essa fibra, ela está entrando para melhorar a resistência à insulina mesmo do paciente? Está ajudando? Se não, não troca. E outra coisa, tudo que é prescrição dietética de médico, eu troco porque é a minha área. Então, eu melhor do que ninguém para saber se esse paciente tem fibra, pode comer a fibra ou não. Eu ajusto. Se eu achar que não tem necessidade, eu tiro. Agora, a parte medicamentosa, a gente não pode mexer, então eu mantenho ela ali. Mas como se ele colocou fibra, é a minha área, se eu não achar que está sendo interessante naquele momento. Por exemplo, se o paciente não tem problema na resistência à insulina, pode ser que eu tiraria essa fibra ali, tá? E colocaria, por exemplo, um shot de maca peruana, se for uma questão de fígado, se eu precisasse melhorar um fígado dele. Posso usar silimarina também. Então, nem sempre a fibra é mais indicada, tá? Como diminuir a insulina? Gente, diminuir a insulina aí já é outra aula. Diminuir a insulina, pincelando muito rápido aqui, a gente tem que melhorar o consumo de carboidrato do paciente e monitorar os nutrientes que fazem essa formação do GLUT4, né? Até esse quarteto que eu tô falando. Cromo, zinco, selênio, magnésio. Você pode botar um vanádio também, vitamina D também. Que melhora. Ela é luz na vida da gente. Relora para quê mesmo, Carol? Não consegui chegar antes. Daiane, chega atrasada, quer sentar na janela. Ai, ai, ai. Relora diminui cortisol. Mais perguntas, gente. Em caso de menopausa, melhor indicar para ginecologista ou endócrino? Ginecologista, né? Quem trata da mulher, saúde da mulher, é ginecologista, tá? Relora em caso de estresse. Sim, senhora. O Relora, ela tem essa ação. Vocês já leram a lâmina do Relora, gente? Depois dá um Google, coloca assim, Relora PDF. E aí vocês conseguem ver. Eu vou até colocar no canal do Telegram a lâmina do Relora para vocês lerem, tá? Aí fica melhor. Ginecologista sempre, a gente tem que ir. Porque tem alguns ginecologistas, eu entendi a pergunta, porque tem gineco que só faz preventivo, né? Não faz essa parte hormonal, que é o que ele deveria fazer. Então, procuram sempre um ginecologista que vai avaliar a sua parte hormonal. É obrigação dele, não tem que jogar para o endócrino. E na menopausa, somente com alimentação e suplementos conseguimos melhorar esse colesterol? Sim. Com a alimentação e suplementação a gente consegue melhorar, tá? A não ser que você precise, como a questão de menopausa, você precisa de gelzinho para melhorar os hormônios, então tem que ver, tem que fazer essa reposição hormonal também, tá? Mas antes que faça essa reposição, eu gosto de passar uma maca peruana, que tem uma excelente. Faz um pacote de imersão com mentoria. Tá. Posso até fazer depois. Oi, Cleide! Nossa, Carol, que felicidade. Estou arrasando nos atendimentos depois da mentoria. Saudade das aulas. Consigo ver o que é mais grave. Ai, que saudade de você, sua linda. Adoro você de cabelo enroladinho.
Obrigada. Mais perguntas, meninas? Consegui responder a todas? Sim, né? Bom, vou deixar salva, vou gravar essa live, vou deixar lá no meu canal do Telegram. Vou até abrir aqui ele para deixar a lâmina do Relora para vocês. A minha planilha do Excel não tem como deixar, porque só recebe a minha planilha do Excel quem é minha aluna da mentoria. E para quem for a aula de sábado, vai receber essas dicas e muito mais. Eu gosto de fazer alguns materiais que facilitam o atendimento de vocês, tá? Então, os marcadores principais, vocês vão receber uma tabelinha com o ideal de cada um, a alimentação que vocês devem fazer com o paciente de vocês, tá? Isso tudo nós vamos ver na imersão de sábado. Um detalhamento muito melhor, que aqui em 1 hora de live não tem como a gente falar tudo, né? Um detalhamento muito melhor de como melhorar essa parte cardiovascular do paciente, tratamento de hipertensão. Faltou eu falar aqui de silício, magnésio, os remédios de pressão, o que podem fazer no organismo, o que você tem que estar atento, tá? Então, estava até estudando aqui, ó. Vocês têm esse livrinho? Interação de fármaco com nutrientes? Estava estudando para botar na aula de vocês, de sábado, essa imersão. São 5 horas de conteúdo. Então, quem puder, amanhã vou abrir as inscrições, tá? Quando o colesterol é hereditário, Carol, é bem difícil, hein? Essa questão de colesterol hereditário, eu vejo que é muito mais uma desculpa para não seguir o que a Nutri está falando, que é ele realmente ser hereditário, tá? Mas essa questão de hereditariedade tem que fazer exame genético e, se for constatado, você tem que deixar o paciente com coenzima Q10. E aí melhora esse perfil lipídico dele. Essa oxidação de gordura dele vai melhorar. Eu sempre deixo. Bom? O endocrinologista daqui sempre fala que não tem o que fazer. Bota coenzima Q10 que dá certo, tá? Coenzima Q10 é da Essential ou da Pura Vida. Tá bom, meninas? Eu tenho que salvar, senão vai cair a live e eu não consigo salvar. Ó, um beijão. Para quem assistam essa live de novo, vou deixar lá no canal do Telegram, tá? Beijão. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.